Olá, o livro que nós vamos comentar hoje é o livro Dom Casmurro e nós vamos trazer algumas partes, alguns capítulos que marcaram essa história e trouxeram para a gente algumas características do Bentinho, o que fez a gente duvidar muito se a história que ele contava era real e se a gente devia mesmo acreditar nos fatos e nas coisas que ele narrou durante o livro. Bentinho, ele traz a sua história de infância e traz a sua história na vida adulta. Durante a infância e a vida adulta, percebe-se que ele já é um cara amargurado, é um cara fechado, totalmente agressivo com suas palavras e com seus pensamentos. No livro, a gente pegou a edição da Companhia das Letras, esse aqui que tá na minha mão, e mais especificamente vamos tratar de 2 capítulos. Nesse primeiro capítulo, em que ele apresenta a mãe dele pra gente, ele fala que ela é uma mulher respeitosa, bem religiosa e bastante amável também. Ela perdeu o marido recentemente, né, na história, nessa parte, e mesmo ela tendo a opção de morar na fazenda, que é uma fazenda boa, ela vendeu e resolveu morar na casa em que eles viviam, ela e o marido dela, e para também ficar perto dele na sepultura da igreja. Nessa parte ele também fala sobre um quadro em que ficava na casa, que era um quadro de um retrato da mãe dele, do Bentinho, né, e do pai, que era o Fernando de Albuquerque. Nesse quadro, os dois estavam na fazenda, bem felizes, e o Bentinho ele fala com um certo amargor do pai dele, um rancor, não, mas por causa da feição do pai dele, o que deixa a entender que é porque o pai dele estava meio que se sentindo metido, snob, na feição por estar ao lado da mãe dele, que era uma mulher, naquele quadro ainda jovem, por torno de 20 anos, que estava olhando para o pai com cara de apaixonada, e segurando uma flor, meio que deixando entender que estava entregando para ele, e ele estava com uma cara, uma feição de snob no retrato, e o Bentinho retrata isso como não gostou, né? Ele não gostou dessa parte, e ele também fala que nesse quadro não faz ele lembrar muito do pai dele, não era assim que ele via o pai dele, né, do pouco tempo que ele viu o pai dele, que quando o pai dele morreu ele era criança. E o quadro também, ele disse que estava ali para confortar de algum jeito o coração da Dona Glória, que tinha perdido o marido, e que mesmo ela sendo jovem, ele também dizia que ela não aproveitava a beleza da idade, que ela não era muito velha, mas ela também não era muito nova. Só que ela continuava usando roupas de viúva, vestido preto, para demonstrar o sentimento de dor, de perda que ela tinha sentido com a morte do marido. No capítulo 67, Um Pecado, Bentinho mostra pra gente o caráter dele, a personalidade dele. É uma personalidade e um caráter totalmente doentio, agressivo e assustador. Nesse capítulo, a mãe de Bentinho, ela fica doente, a Dona Glória, e ela tá com uma febre muito, muito alta. Ela acha que vai vir a falecer, então ela prefere que o filho esteja ali do lado dela. Ela pede para que alguém busque Bentinho no seminário. Então, no caminho, Bentinho tem alguns pensamentos de medo, de tristeza, de desespero, porque ele não consegue imaginar a vida dele sem a mãe. Porém, por um minuto, ele tem um pensamento que deixa a gente assustado, porque ele era jovem, era uma criança. E a mãe, como ele fala no capítulo 7, ele fala tão bem da mãe, isso mostra o amor que ele sente por ela. Porém, no capítulo 67 é totalmente ao contrário. Ele tem o seguinte pensamento: uma mãe defunta acaba seminário. Então, o que ele quer dizer? Que se a mãe dele morrer, o seminário acaba para ele não precisa mais fazer o seminário. Então, por um momento, a morte da mãe dele é uma coisa boa. Só na cabeça dele, a morte da mãe dele seria uma coisa boa para ele.
Esse pensamento não dura muito tempo, ele já começa a se arrepender e pensa em pedir perdão para a mãe naquele dia, sabe? Naquele exato momento em que ele chega na casa. Porém, ele começa a dar para trás, ele começa a ter aqueles pensamentos de, não vou pedir perdão, até porque ela tá melhorando, ela vai melhorar. E no outro dia ele vai à igreja, óbvio, e participa de uma missa para pedir perdão. No livro, nós achamos o Bentinho um homem meio amargurado, chato e agressivo. O jeito que ele narra a história do ponto de vista dele não agradou muito a gente, porque deixa a dúvida para se a gente deve acreditar ou não na palavra dele. O Machado de Assis, que é o autor, ele deixa dois caminhos praticamente para o leitor seguir conforme ele vai lendo, que é o não gostar do Bentinho ou ficar do lado do Bentinho na história. Pelo fato de todas as coisas acontecerem com ele, com a mãe dele, obrigando ele a ir para o seminário, né, quando ele ainda era criança, e o amor infiel que a Capitu também tinha com ele, a relação dele com a Capitu pode ter contribuído para que ele seja um homem amargurado e rancoroso e agressivo desse jeito. Do nosso ponto de vista, a gente não é do lado do que não gosta do Bentinho. O jeito que ele narra a história, que ele conta a história do ponto de vista dele, deixa algumas dúvidas para se a gente pode acreditar ou não na palavra dele.